E aí, oitavo ano, tudo bom com vocês? Chamaíra aqui. Estou gravando essa videoaula, né, para esse dia 19, que infelizmente a gente não pôde ir para o nosso passeio, né? Então, estou deixando aqui essa videoaula gravada para que não seja um dia, né, 100% perdido para a gente. A gente, na aula da semana passada, a gente falou de Revolução Francesa. E aí, eu não vou voltar nesse assunto, porque já é uma matéria que a gente já viu. Mas tem um pedacinho aqui, ó, que está falando sobre Napoleão, que eu acho importante falar. A gente não falou disso em sala de aula, e eu acho extremamente importante que a gente fale de Napoleão Bonaparte, porque eu também vou cobrar isso na prova de vocês. A era napoleônica, ela vai suceder, vai acontecer depois de toda a Revolução Francesa. Como eu disse para vocês, a Revolução Francesa começou em 1789 e vai terminar 10 anos depois, né? Vão ser aí, né, muitos anos de loucura, né? Instabilidade política dentro da França. Então, quando Napoleão aparece na França, ele aparece como uma solução, assim, que os franceses estavam esperando que realmente desse certo, né? Porque a França estava realmente muito desorganizada, tanto politicamente quanto financeiramente, por conta, né, dos 10 anos de revolução que aconteceu lá dentro. E aí, aqui no livro de vocês, essa aqui é a página. Está aparecendo para mim qual é a página. Mas eu acho que é a 54, né? Porque tem alguns exercícios ali na 55, mas deve ser 54. Está falando sobre fases, né? Ou, fases não, sobre alguns pontos importantes sobre o governo de Napoleão. Essa página aí é importante. Então, vocês botem importante, porque isso eu também vou cobrar na prova. Tá? Aqui é uma imagenzinha do Napoleão, né? Tá falando aqui sobre o momento que ele se tornou imperador. Ele se autoproclamou imperador, diferente da tradição monárquica, né, lá da Europa. Geralmente quem coroava o imperador era um representante da igreja. É como se fosse selada essa aliança, sabe? Entre igreja e governo, né? Como se ele dissesse, como se ele estivesse falando assim, ah, não, a gente está falando a mesma língua, a gente está caminhando junto aqui. Com Napoleão isso não vai acontecer. Com Napoleão, ele vai se autoproclamar imperador. E aí é como se ele estivesse dizendo assim, olha, independente dos líderes religiosos me aceitarem ou não, eu serei imperador da França. Né? E aqui não dá para ver nitidamente, porque eu tenho um zoom muito grande, mas no livro de vocês tem essa imagem, é ele coroando a mulher dele, né? E aí, bem aqui, ó, no cantinho, tem os representantes da igreja assistindo, né? Então, é como se ele realmente colocasse todo mundo de espectador do que ele vai fazer na França a partir desse momento, tá? E aí, aqui, ó, existem alguns pontos que são importantes. Expansionismo militar. Napoleão ele não vai se contentar em governar a França. Ele vai tentar governar a maior quantidade de áreas de influência possíveis dentro da Europa, né? E o exército francês era muito, muito bom. Era o melhor exército dentro da Europa, né? Então, assim, aqui está falando, né, que ele vai incluir nos seus domínios alguns países europeus. Aqui, onde está falando bloqueio continental, atentem-se muito a isso. E aí, ó, circula, passa marca-texto, porque o bloqueio continental vai ser algo que a gente vai falar, inclusive depois, quando falarmos de vinda da família real para o Brasil. Então, assim, bloqueio continental vai ser uma decisão tomada por Napoleão de proibir qualquer país da Europa de comprar produtos industrializados ingleses. Não pode comprar nada da Inglaterra. Por quê? Por que não poderia? Vamos lembrar que a Inglaterra era uma potência industrial, ela vendia para todos os países da Europa. Era o único país da Europa que realmente tinha indústria e que vendia produtos industrializados. Então, vários países, não só da Europa, mas da América, da Ásia, dependiam de produtos industrializados ingleses. Inglaterra é uma ilha. Então, embora Napoleão tivesse um exército muito bom, a melhor marinha era a inglesa.
Então, assim, ai, gente, desculpa, vou pegar aqui. Então, assim, não tinha como invadir a Inglaterra. E a gente já sabe, né? Que Inglaterra e França é aquela história. É um rancor que eles guardam, é um negócio não resolvido. Se eles fossem para um divã, meia hora de terapia, de repente resolvia essa questão deles. Mas não foi, vão gastar dinheiro com guerra. Né? Então, assim, essa questão de Inglaterra e França, a gente já sabe como é, várias guerras no decorrer da história. Então, a Inglaterra é como se fosse uma inimiga natural dos franceses, né? Por conta de todo o histórico de guerra que esses dois países enfrentaram. E aí Napoleão queria derrubar a Inglaterra, queria destruir a Inglaterra. Como não era possível invadir, como não era possível fazer isso à força, porque a Marinha Britânica com certeza interceptaria o exército napoleônico ali no mar, e aí não ia nem chegar na ilha, não ia nem chegar lá, vai tentar destruir a Inglaterra economicamente, né? Dizendo que nenhum país da Europa poderia comprar produtos ingleses, e se comprasse, seria invadido pelo exército dele. Isso aí é o bloqueio continental. Bota importante aí, porque isso realmente é extremamente importante. Tá falando aqui da campanha na Rússia. Outro ponto que é extremamente importante, também sublinha, marca, vai marcar a primeira derrota de Napoleão. Ele vai sofrer a sua primeira derrota na Rússia, embora os russos não tivessem como derrotar o exército de Napoleão, porque era um exército muito forte, eles vão utilizar de estratégias militares, né? Eles vão utilizar o próprio frio russo para derrotar Napoleão. E aí, de que forma que eles vão fazer isso? O caminho que Napoleão percorreria, né? Até porque estratégia envolve você imaginar quais serão os passos do seu inimigo, os caminhos que Napoleão, que o exército napoleônico, né? Vamos deixar isso claro, porque Napoleão estava bem bonitinho lá na casa dele, lá na França. Os caminhos que o exército napoleônico percorreria, os russos destruíram. Eles envenenavam água, eles matavam os animais, incendiavam casas, né? Eles deixavam as cidades inabitáveis para que o exército de Napoleão, quando chegasse, não tivesse como reabastecer. Reabastecer de água, pegar alimentos, né? Porque eles também incendiavam plantações. Então, assim, conforme o exército russo, o exército de Napoleão, ia entrando na Rússia, eles não conseguiam pegar água de novo, não conseguiam pegar comida, não conseguiam se proteger do frio, porque as casas também foram incendiadas. Então, o exército francês acabou morrendo por conta da temperatura extremamente fria e rigorosa que a Rússia tinha. E aí eles tiveram que voltar, né? Então, essa tática de guerra praticada pelos russos vai ser chamada de tática da terra arrasada. Eles vão arrasar a terra, arrasar os territórios, arrasar as cidades para que os franceses não tenham como reabastecer de alimentos e sobreviver ao frio, né, dos russos. Napoleão, ele vai também ser derrotado, obviamente, né? O governo de Napoleão vai ter 3 fases, mas isso daí não é algo que eu vou falar de vocês. Consulado, império e governo dos 100 dias. O Napoleão ele vai ser exilado no final da sua vida, né? Ele vai ser colocado numa ilha, e aí, na ilha de Santa Helena, se não me engano, e aí ele vai morrer lá em exílio, né? Porque o povo não vai mais apoiá-lo. O que vai acontecer na França depois da derrota de Napoleão é a restauração da monarquia. Só que, assim, a experiência francesa com revoluções é grande, né? Então, a monarquia foi restaurada. Quem vai governar a França, se eu não me engano, é um rei chamado Luís XVII ou Luís XVIII. Esse rei, ele, a princípio, vai ter ideias de déspota esclarecido, né? Ele vai adotar algumas práticas iluministas, mas o que vai acontecer depois é que virão outros reis
que vão tentar restaurar o absolutismo na França, e aí os franceses não vão permitir. Mas isso aí é assunto para a gente ver depois, em outro momento, mas ao fim do ano que a gente fala dessa Primavera dos Povos. É isso, gente, tá? Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem, no livro 2, a primeira matéria, eu acho que não sei se está aparecendo para vocês ainda aqui o livro, mas eu acho que está assim. A primeira matéria do livro 2 está falando sobre o momento em que essas ideias iluministas chegam aqui na América, né? É um assunto que eu gostaria muito de discutir com vocês em sala, mas eu vou me adiantar. Eu vou me adiantar porque eu não sei como vai ficar o nosso calendário agora. Essa matéria, iluminismo, quando eu dei para vocês, eu falei para vocês que era assim, uma matéria importante da gente entender, porque é como se fosse a base de toda essa bagunça que está. Eu estou falando bagunça no bom sentido, tá? Porque são revoluções, porque são mudanças de governos que eram ruins para as pessoas e as pessoas estão ali se dando conta de que o governo é ruim para elas, né? É necessário que a gente entenda, e aí eu já falei isso para vocês, eu vou falar mais uma vez, que as ideias são as armas mais perigosas, né? Para qualquer governo que não seja bom para todas as pessoas. E quando as ideias começam a circular, as ideias, elas vivem e sobrevivem no imaginário das pessoas. E aí você não consegue matar uma ideia. Você consegue matar pessoas, mas a ideia não morre, porque ela é compartilhada e ela se espalha muito rapidamente, né? Então, o iluminismo, ele em algum momento vai chegar aqui na América, né? É, vai ter, vai chegar aqui no Brasil também, vai chegar na América Espanhola. E aqui está falando sobre dois movimentos que vão acontecer aqui no Brasil, que é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. A gente já falou dos Estados Unidos, né? Independência dos Estados Unidos já aconteceu. Foi o primeiro momento em que chegaram ideias iluministas aqui na América. Vai chegar também no Brasil. Esses movimentos aqui vão acontecer bem antes da independência. Eu vou falar sobre isso com vocês em sala de aula, tá? A Conjuração Mineira vai ser uma tentativa de independência de Minas Gerais em relação a Portugal, Conjuração Baiana também. Eu só me antecipei a isso, né, só para a gente entender, né, que embora a Europa estivesse passando por algumas situações, Revolução Francesa, né, várias coisas acontecendo, Napoleão, as coisas também estavam acontecendo aqui, né? Não é como se um evento terminasse para o outro começar, não, as coisas são muito simultâneas e acontecem ao mesmo tempo. Bom, gente, eu não vou passar trabalho de casa para vocês, porque eu prefiro fazer depois com vocês em sala de aula, tá? Mas é isso, eu queria falar sobre Napoleão, falar que eu vou cobrar essa paginazinha também sobre o Império Napoleônico na prova de vocês. Então, marca, tá? Marca, porque é importante para a gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado, vocês tenham conseguido entender. Gente, eu não fico vendo vídeo. Eu acho que meu cabelo tá indo, mas... Enfim. Espero que vocês tenham conseguido entender a matéria, tá? Que tenha ficado clara para vocês. Se ficou dúvida, tira comigo na aula, tá bom? É isso. Beijo, bom fim de semana para vocês.